Namaskar. Hoje eu trouxe um tema muito importante. São 16 pontos que o nosso mestre Ananda Murti nos deixou como orientação para a gente ter hábitos saudáveis na vida. Hábitos saudáveis envolvendo um cuidado não só do corpo físico, mas hábitos importantes nesse cuidado com o corpo físico, coisas que nem os médicos recomendam. E tudo baseado em conhecimento da sabedoria milenar do yoga, que a ciência comprova hoje que são cuidados que previnem, né, uma série de problemas de saúde. Então, uma sabedoria antiga, agora confirmada pela ciência como algo que realmente nos proporciona bem-estar e evita problemas, né, de doenças. Então, eu vou falar desses 16 pontos, não nos níveis de detalhe que essas orientações requerem, mas para que vocês tenham um primeiro contato. À medida que a gente conseguir, eu posso ir aprofundando esses conhecimentos, falando por grupos, né? Por exemplo, os 16 pontos, eu posso separar aqueles que dizem respeito à orientação específica para o corpo físico. Depois eu posso abordar numa outra palestra as orientações para as questões emocionais. E num outro momento eu posso falar das questões ligadas, das orientações ligadas à parte espiritual propriamente. Então, vou citar inicialmente os pontos que dizem respeito aos hábitos saudáveis para a gente aprender a cuidar do corpo físico. Então, começando pelo uso da água. Então, o nosso mestre, ele valoriza demais a água como uma forma de terapia que nos ajuda a refrescar o corpo, a relaxar o corpo, a nos dar uma condição de bem-estar. A água como um remédio, hidroterapia mesmo, né? Então, a primeira orientação é que a gente faça o uso da água em determinados momentos, como quando a gente acaba de urinar, né? Jogar um jato d'água ali para tirar o excesso da urina e evitar inflamações. Olha, coisa que nem os médicos orientam a gente. Que conhecimento precioso, né? O uso da água também para a gente se refrescar. Tomar um meio banho antes de fazer as refeições, antes de meditar, antes de dormir. Como é que faz o meio banho? Lavando as partes mais expostas do corpo e as articulações. Então, o rosto, atrás da nuca, aqui no pescoço, nas axilas, são pontos que juntam muito calor, né? As articulações de braços, de joelhos. Então, a gente pode fazer esse meio banho e adquirir um frescor que vai nos trazer harmonia para a gente poder realizar nossas tarefas, também para a gente conseguir se alimentar, né, antes das refeições. É muito interessante. Além disso, além do meio banho, o próprio banho, né, como uma condição assim que nos proporciona bem-estar, alegria de viver e relaxamento. Então, falei do uso da água aí já envolvendo 3 pontos, né? Esse momento que a gente usa a água para se limpar, depois que faz as excreções, né? Aí nós temos agora a ducha higiênica, que ajuda muito a gente, né? Após a urina e após evacuar. E temos o meio banho, que é essa outra forma de uma higiene que substitui o banho completo. E o banho completo como uma forma de se preparar para a meditação, antes de dormir, para relaxar. Além disso, usar a água também como uma forma de se hidratar, né? Então, é importante a gente consumir bastante água para estar com o nosso corpo no nível de água necessário para estar sempre hidratado. Então, o uso de água envolve esses pontos aí. Depois a gente tem a alimentação, que ele recomenda que seja o mais sutil possível, com ingestão de muitas frutas, verduras, menos empacotados e mais
alimentos vindos da natureza no seu sentido mais original possível, de preferência sem agrotóxicos. Então, essa alimentação sutil e um jejum feito nos momentos, nas fases da lua, né, em que a gente está com essa ciclicidade favorável, seria o 11º dia da lua nova, da lua cheia, a gente vai conseguir ter um resultado muito bacana para eliminar as toxinas do nosso corpo e conseguir absorver os nutrientes com alimentação sutil, deixando o corpo mais saudável e mais imune, né? Desenvolver a imunidade através da eliminação das toxinas no jejum e com essa alimentação sutil. Então, aí a gente já tem 5 pontos, né, ligados à parte física. Os exercícios físicos, né, os asanas, também são recomendações para a gente cuidar do nosso corpo físico, né? E o sono no horário em que a gente deve aproveitar o melhor momento de absorver os hormônios do crescimento, os hormônios que nos trazem bem-estar, que é a melatonina, produzida especialmente no horário das 23 horas até as 4 da manhã. Então, desenvolver essa rotina de ir dormir cedo e acordar cedo para fazer as nossas práticas espirituais, isso também tem relação com o nosso corpo, né? Então, a parte do corpo, a gente poderia sintetizar nesses pontos. Mas aí a gente tem a parte emocional ligada às orientações dos princípios éticos que ele nos passou. São as normas de condutas, os yamas e niyamas, que são os princípios éticos, e as orientações para as nossas práticas espirituais. E aí as práticas espirituais, a primeira é a nossa sadhana, que envolve as práticas de yoga, são os asanas, junto com os momentos em que a gente faz a dança do kirtan e faz a meditação, momento de silêncio, né? Um outro ponto que ele orienta é a gente fazer o chamado ista, que é conectar nossa mente com a mente suprema. Buscar essa conexão. Deixar a nossa mente focada na união com a consciência cósmica. E aí a gente tem também uma norma chamada Comando Supremo, onde a gente revisita a orientação que ele nos dá, da gente praticar a meditação 2 vezes ao dia e fazer serviço desinteressado, procurando servir a consciência suprema e observar as normas que ele nos deu, os yamas e niyamas. Então, relembrar esse comando supremo todos os dias é muito importante. Além disso, ele orienta que a gente participe do Dharma Chakra, que é uma meditação em grupo, uma meditação coletiva, 1 vez por semana. Também, no momento em que a gente está fazendo a nossa prática individual, a gente deve relembrar os juramentos que a gente faz quando a gente recebe a primeira lição da Ananda Marga. E esse juramento é pessoal e é secreto, né? Eu não posso compartilhar, mas ele nos dá orientações para que a gente possa seguir, né? Alinhado com essas orientações que ele nos deu, de ser pessoas éticas, espiritualistas, pessoas praticantes do bem, que faça serviço desinteressado, que é uma forma de servir a consciência suprema, espalhando o amor, que é a norma maior. Então, as orientações dos 16 pontos, elas estão centradas nisso. Orientações para o corpo, para a mente, para o espírito. Tem uma orientação para o corpo que é muito, muito específica para os homens, que tem a ver com a
com a circuncisão, né? A remoção daquela película que está na cabeça do pênis. Então, é uma orientação para evitar a infecção, evitar acúmulo de sujeira ali, né? Isso é uma norma específica para os homens. E com relação aos pelos, que é tanto para os homens quanto para as mulheres, ele orienta que a gente não remova esses pelos. Então, essas duas orientações são específicas, né? Que a gente não acha nenhuma orientação da medicina tradicional, desaconselhando que a gente faça, mas ele diz que isso evita inflamação, né, nas áreas pubianas, as áreas púbicas, acho que é assim que chama, né? E no caso dos homens, por isso que você vê que os yogis ficam com barba comprida, né? Porque eles não removem os pelos do corpo. E a outra norma específica é uma norma que requer orientação para que a gente adquira conhecimento através de participação em seminários, que a gente procure voltar-se para a conduta orientada desse caminho espiritual, que a gente desenvolva a nossa responsabilidade social e pratique o kirtan, que é aquela forma de dança onde a gente se conecta com a vibração amorosa, cantando o mantra Baba Nam Kewalam, tá? Então, todos esses pontos constituem esse conjunto de regras, de orientações para a gente desenvolver hábitos saudáveis. Aos pouquinhos eu vou falar sobre um grupo, né, desses pontos, vou agrupar em partes para poder ir detalhando e vocês absorvendo mais, de uma forma mais orientada para a prática. Como praticar esses 16 pontos? Por enquanto, ficamos com essa orientação geral, que já é um vídeo comprido aqui. Espero que vocês se interessem por essas orientações, que a gente possa aprofundar nas próximas palestras. Namaskar.